Todas as coisas em Cristo, por T. Austin Sparks, capítulo 3. Um homem segundo o coração de Deus. Muito tempo atrás, numa visão, falaste a teus fiéis e disseste: levantai um guerreiro. Dentre o povo o escolhi para ser rei. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Salmos 89, 19 a 20. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13, 20. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Hebreus 1, 9. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. 1 Samuel 13, 14. A Bíblia está repleta de homens, é abundante com muitas outras coisas, com doutrina, com princípios, mas mais do que qualquer outra coisa, ela está repleta de homens. Esse é o método de Deus, seu método escolhido, seu método primário de se dar a conhecer. Esses homens que estavam em relacionamento com Deus, com quem Deus estava associado, apresentam características distintas. Em nenhum homem está o todo. Cada característica deve ser elogiada, mas em cada homem há uma ou mais características que se destacam e o distinguem de todos os outros, e permanecem como as características marcantes da vida desse homem. Essas características distintas e excepcionais representam o pensamento de Deus, as características que o próprio Deus se esforçou para desenvolver, pelo qual Deus colocou sua mão sobre tais homens, que ao longo da história deveriam ser a expressão de certas características particulares. Assim falamos da fé de Abraão, da mansidão de Moisés. Todo homem é representante de alguma característica forjada nele, desenvolvida nele. E quando você pensa no homem, a característica está sempre em primeiro lugar em sua mente. A nossa atenção dirige-se não para o homem como um todo, mas para aquilo que o marca em particular. Assim, por um apóstolo somos chamados a recordar a fé de Abraão, enquanto o outro nos convida a lembrar a paciência de Jó. Essas características são os pensamentos de Deus. E quando todas as características de todos os homens são reunidas e combinadas, elas representam Cristo. É como se Deus tivesse espalhado um homem através das gerações, e em uma multidão de homens sob sua mão tivesse mostrado algum aspecto, alguma característica, alguma faceta daquele homem. E aquele homem é capaz de dizer: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. E estes são os que testificam de mim. João 5,39. Há um homem espalhado sobre a Bíblia, e todos os que estão sob a mão de Deus foram apreendidos com o propósito de mostrar algo de seu pensamento que em sua plenitude é expressa em seu Filho, o Senhor Jesus. Reconhecendo isso, somos mais capazes de apreciar as palavras que acabamos de ler, que em primeira instância se relacionam com Davi, mas são claramente vistas como alcançando algo maior do que Davi. Leia novamente o Salmo 89 e você não pode deixar de ver que duas coisas se fundem uma na outra. Coloquei o socorro em um que é poderoso. Eu exaltei um escolhido do povo. Você tem que olhar para um maior do que Davi para a expressão completa disso. Nas palavras, coloquei a ajuda sobre um que é poderoso, temos um dos grandes fundamentos de nossa redenção. Alguém maior que Davi está aqui. Davi, nessas características principais de sua vida sob a mão de Deus, era uma expressão do pensamento de Deus a respeito de Cristo. Você não pode dizer isso da vida de Davi como um todo.
Você não pode levar a declaração: encontrei um homem segundo o meu coração, por toda a vida de Davi, e dizer que quando Davi era culpado desta e daquela coisa particular que arruinou a sua vida, esse era segundo o coração de Deus. Temos que ver exatamente o que foi em e sobre Davi que possibilitou a Deus dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Era apenas aquilo que indicava Cristo, apontava para Cristo. É somente aquilo que é Cristo que está segundo o coração de Deus. O propósito divino desde a eternidade. O Senhor tem procurado para si um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. Lembrando nossas meditações anteriores, encontraremos um amplo cenário para uma declaração como essa. Fala da criação do homem, do Senhor procurando ter uma raça humana, um homem corporativo no qual seus próprios pensamentos e características são reproduzidos de maneira moral. O Senhor sempre buscou aquele homem. Foi a busca por tal homem que levou à criação. Foi a busca por tal homem que o levou à encarnação. É essa busca de um homem que conduziu a igreja a um novo homem. Deus está o tempo todo em busca de um homem para preencher seu universo. Não um homem como uma unidade, mas um homem coletivo, reunido em seu Filho. Paulo fala deste homem como a igreja que é o seu corpo, a sua plenitude. Essa é a plenitude, a medida da estatura de um homem em Cristo. É da igreja que se fala, não de qualquer indivíduo. Deus sempre esteve em busca de um homem para preencher seu universo. A semelhança é moral e espiritual. Deus pensa pensamentos, deseja desejos e vontades. E esses pensamentos, desejos e vontades são a própria essência de seu ser moral, e quando ele assim se reproduz nesse sentido, ele tem um ser constituído de acordo com sua própria natureza moral. O homem se torna uma corporificação e personificação da própria natureza moral de Deus, não da deidade de Deus, mas da natureza moral. Você sabe o que é dizer na vida que qualquer coisa ou alguém é segundo o seu coração. Você quer dizer que eles são exatamente o que você pensa que são e o que você quer que eles sejam para a sua própria satisfação. O homem segundo o coração de Deus é assim para ele. Devotado à vontade de Deus. Há uma terceira coisa que define isso até certo ponto, que põe o dedo na raiz da questão. O que é o homem segundo o coração de Deus? O que é que Deus tem procurado no homem? O versículo em Atos nos diz que fará toda a minha vontade. Atos 13:22. Se você olhar para a margem, verá que vontade é plural. Todas as minhas vontades. Tudo o que Deus deseja. A vontade de Deus em todas as suas formas, em todos os seus caminhos, em todas as suas missões e objetivos. O homem que fará todas as suas vontades é o homem segundo o coração de Deus. Esse é o homem a quem Deus buscou. As palavras são ditas, em primeiro lugar, por Davi. Há várias maneiras pelas quais Davi, como um homem segundo o coração de Deus, é destacado claramente. Em primeiro lugar, Davi é colocado em contraste marcante com Saul. Quando Deus depôs e pôs Saul de lado, ele levantou Davi. Esses dois se opõem um ao outro e nunca podem ocupar o trono juntos. Se Davi deve vir, então Saul deve ir. Se Saul estiver lá, Davi não pode vir. Isso se vê muito claramente na história, mas notemos que aqui nos deparamos com princípios básicos, não apenas com o histórico e com pessoas de outrora. Diante de Deus existem dois estados morais, duas condições espirituais, dois corações, e esses dois corações nunca podem estar juntos no trono, nunca podem ocupar a posição principesca ao mesmo tempo. Se alguém deve ser príncipe ou no lugar de ascendência, de honra, de nomeação de Deus, o outro coração deve ser completamente afastado. É notável que, mesmo depois de Davi ter sido ungido rei,
houve um lapso de tempo considerável antes que ele subisse ao trono, durante o qual Saul continuou a ocupar essa posição. Davi teve que se conter até que aquele regime terminasse, até que estivesse completamente esgotado, acabado e então posto de lado. Seria um estudo longo, embora proveitoso, repassar a vida interior de Saul, conforme demonstrado por seu comportamento externo. Saul era governado por seus próprios julgamentos nas coisas de Deus. Isso é uma coisa. Quando Deus ordenou a Saul que matasse Amaleque, homem, mulher, animal e criança, destruir Amaleque, raiz e ramo, foi um grande teste para a fé de Saul no julgamento de Deus, na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus sobre o que estava fazendo, na honra de Deus. Se Deus nos ordena a fazer algo que aparentemente nega algo na própria natureza de bondade, bondade e misericórdia de Deus, e começamos a permitir que nosso próprio julgamento se apegue ao mandamento de Deus e dê outra aparência para o assunto, para tirar a obediência de nossos corações, estabelecemos nosso julgamento contra o mandamento de Deus. Com efeito, dissemos, o Senhor certamente não sabe o que está fazendo. Certamente o Senhor não está ciente da maneira como sua reputação sofrerá se isso for feito, da maneira como as pessoas falarão da sua própria moralidade. É uma coisa perigosa trazer nosso próprio julgamento moral para um comando implícito do Senhor. A responsabilidade de Saul não era questionar o porquê, mas obedecer. Recordamos a palavra de Samuel a Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. O homem segundo o coração de Deus faz todas as suas vontades, e não diz, Senhor, isso te trará vergonha, isso trará desonra para você, isso criará sérias dificuldades para você. Ao contrário, ele responde de uma vez, Senhor, você disse isso. Deixo a responsabilidade pelas consequências com você e obedeço. O Senhor Jesus sempre agiu assim. Saul foi influenciado em sua conduta por seus próprios sentimentos, seus próprios gostos e desgostos e preferências. Ele culpou o povo, é verdade, mas afinal de contas foi ele mesmo quem errou. Era seu julgamento trabalhando através de seus sentimentos. Na verdade, ele disse, é uma pena destruir isso. Aqui está algo que parece tão bom, que de acordo com todos os padrões de bom senso é bom, e o Senhor diz para destruir. Que pena! Por que não dá-lo a Deus em sacrifício? Agora sabemos que é verdade para o homem natural que existem esses dois aspectos, um lado bom e um lado mau. Não somos, de nossa parte, frequentemente encontrados dizendo com efeito, vamos entregar o bem a Deus. Estamos bastante preparados para que o lado pecaminoso desapareça, mas vamos dar o bem que há em nós ao Senhor. Todas as nossas justiças são aos seus olhos como trapos imundos. A nova criação de Deus não é uma colcha de retalhos da velha. É uma coisa inteiramente nova, e o velho tem que ir. Saul deixou de cumprir exatamente isso. Ele raciocinou que o melhor deveria ser dado a Deus, quando Deus disse, destrua totalmente. O homem segundo o coração de Deus não comete erros como esse. Sua interrogação de si mesmo é, o que o Senhor disse? Nenhum lugar é dado a qualquer outra pergunta. O que eu sinto sobre isso? Como me parece? Ele não diz, é uma pena do meu ponto de vista. Não, o Senhor disse isso, e isso é o suficiente. Deus buscou para ele um homem que fará todas as suas vontades. Assim, poderíamos perseguir o contraste entre Saul e Davi ao longo de muitas linhas. Somos levados a um problema de cada vez. Tudo aponta para uma direção. Este homem entregará seus próprios julgamentos, seus próprios sentimentos, seus próprios padrões, todo o seu ser à vontade de Deus. Ou terá reservas por causa da maneira como vê as coisas e questiona Deus? Uma rejeição total da carne. A outra maneira pela qual Davi se destaca como homem segundo o coração de Deus, e é com isso que estamos especialmente preocupados e com o qual concluiremos esta meditação, é o que deve ser notado na primeira ação pública de Davi no vale de Elá.
Referimos-nos, é claro, à sua disputa com Golias. Esta primeira ação pública de Davi foi representativa e inclusiva, assim como a conquista de Jericó foi para Israel. Jericó, como sabemos, foi representativo e inclusivo da conquista de toda a terra. Havia 7 nações a serem depostas. Eles marcharam ao redor de Jericó 7 vezes. Jericó, em princípio espiritual e moral, era a personificação de toda a terra. Deus pretendia que o que era verdade para Jericó fosse verdade para todas as outras conquistas, que a base fosse de pura fé, vitória pela fé. A disputa de Davi com Golias foi assim. Reuniu de maneira completa tudo o que a vida de Davi deveria expressar. Foi a revelação abrangente ou revelação do coração de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. A base de aprovação de Deus em sua escolha de homens é mostrada a nós em suas palavras a Samuel com referência a outro dos filhos de Jessé. Não olhe para o seu semblante ou para a altura de sua estatura. O Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. No caso de Davi, o coração que Deus tinha visto é revelado na disputa com Golias, e foi esse coração que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus pelo resto de sua vida. O que é Golias? Quem é ele? Ele é uma figura gigantesca atrás da qual todos os filisteus se escondem. Ele é abrangente, inclusivo, com efeito, toda a força filisteu. Pois quando viram que seu campeão estava morto, fugiram. A nação está ligada e representada pelo homem. Normalmente, o que são os filisteus? Eles representam o que está muito próximo do que é de Deus, sempre bem próximo, sempre buscando se intrometer nas coisas de Deus, para obter controle, examinar, bisbilhotar, descobrir as coisas secretas de Deus. Você se lembrará da atitude deles em relação à arca quando ela caiu em suas mãos. Eles estavam sempre procurando intrometer-se nos segredos de Deus, mas sempre de maneira natural. Eles são chamados de incircuncisos. Isso é o que Davi disse sobre Golias. Este filisteu incircunciso. Sabemos pela interpretação de Paulo que tipicamente isso significa esta vida natural não crucificada. Esta vida natural que está sempre buscando se apoderar das coisas de Deus, à parte da obra da cruz. Que não reconhece a cruz, que deixa a cruz de lado e pensa que pode prosseguir sem a cruz nas coisas de Deus, que ignora o fato de que não há caminho para as coisas do Espírito de Deus, exceto através da cruz como uma coisa experimentada, como um poder quebrando a vida natural e abrindo o caminho para o Espírito. Não há nenhuma possibilidade de conhecermos os segredos de Deus, exceto pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não existia. Usamos a palavra no significado particular de João 7,39. Até que o Calvário fosse cumprido. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. João 7,39. Isso deve ser pessoal na aplicação, não meramente histórico. Os filisteus incircuncisos simplesmente falam de uma vida natural que acompanha as coisas de Deus, e está sempre interferindo nelas, tocando-as, olhando-as, querendo se apoderar delas, uma ameaça para o que é espiritual. Golias incorpora tudo isso. Todos os filisteus estão reunidos nele. Davi o encontra, e a questão na interpretação espiritual é esta, que o coração de Davi não terá nada disso. Ele estabelece que todas as coisas serão de Deus e nada do homem. Não haverá lugar para a natureza aqui nas coisas de Deus, mas essa força natural deve ser destruída. Os filisteus se tornaram inimigos de Davi por toda a vida, e ele deles. Você vê o homem segundo o coração de Deus? Quem é ele? O que ele é? Ele é um homem que, embora as probabilidades contra ele sejam tremendas, se coloca com todo o seu ser contra aquilo que interfere nas coisas de Deus de uma maneira incircuncisa. Aquilo que contradiz a cruz do Senhor Jesus, aquilo que busca abrir caminho para o reino de Deus sem ser pelo portal da cruz, é representado pelo filisteu. Quem é este filisteu incircunciso?
O coração de Davi foi despertado com uma poderosa indignação contra tudo que foi representado por este homem. Isso constituiu um grande problema, de fato. Não tem apenas a ver com o mundo pecaminoso. Existe algo no mundo que se opõe a Deus, positivamente colocado contra Deus, um estado pecaminoso que é reconhecido e admitido pela maioria das pessoas. Isso é tudo contra Deus. Mas não é isso que temos aqui. Isso é algo mais do que pode ser encontrado mesmo entre o povo do Senhor, e que não considera nada sagrado demais para ser explorado. Ele entrará em uma assembleia de santos em Corinto e pedirá uma tremenda carta do apóstolo sobre a sabedoria natural, a sabedoria deste mundo se expressando como a mentalidade até mesmo dos crentes, e assim tornando o evangelho sem efeito. Este espírito que não está sujeito à cruz insinua-se e associa-se com as coisas de Deus e toma posse delas. Não é tanto o que é descaradamente, óbvia e visivelmente pecaminosa, como a vida natural que é considerada tão boa de acordo com os padrões humanos. O povo do Senhor sempre teve que enfrentar isso de uma forma ou de outra. Esdras teve que enfrentar isso. Homens vieram e ofereceram sua ajuda para construir a casa de Deus. E como a igreja sucumbiu a esse tipo de coisa. Se alguém oferece sua ajuda na obra do Senhor, a atitude imediatamente tomada é: bem, é ajuda, que é o que queremos. Vamos ter toda a ajuda que pudermos obter. Não há discriminação. Neemias teve que enfrentar isso. Há alguma ajuda sem a qual estamos melhores. A igreja é muito melhor sem a associação dos filisteus. Esse é o tipo de coisa que tem assaltado a igreja o tempo todo. João, o último apóstolo sobrevivente, em sua velhice escreve: mas Diótrefes, que ama ter a preeminência, não nos recebe. 3 João 9. Você vê o significado disso. João foi o homem do testemunho de Jesus. Eu, João, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A grande palavra dos escritos de João é vida. Nele estava a vida, João 1:4. Esta vida está em seu Filho, 1 João 5:11. Diótrefes não suportou isso. Se Cristo está entrando, Diótrefes, que ama ter a preeminência, deve sair. Se aquele que ama ter a preeminência está entrando, então Cristo é mantido fora. O homem segundo o coração de Deus é aquele que não faz concessões à mente natural. Não apenas com o que é chamado de pecado em suas formas mais positivas, mas com toda aquela vida natural que tenta se apoderar da obra de Deus e dos interesses de Deus, manipulá-los e governá-los. Foi isso que aleijou e paralisou a igreja ao longo dos séculos. Homens se insinuando no lugar de Deus em sua igreja. Você vê o que Davi representa. Ele arrancará a cabeça daquele gigante. Não deve haver compromisso com isso. Deve descer em nome do Senhor. O preço da lealdade. Agora observe isto, que por sua devoção Davi teve que sofrer. Este homem que sozinho viu o significado daquilo com que ele tinha que lidar, este homem que sozinho tinha os pensamentos de Deus em seu coração, as concepções de Deus, os sentimentos de Deus, a percepção de Deus, este homem que sozinho entre todo o povo de Israel naquele dia sombrio de fraqueza espiritual e declínio estava do lado de Deus, vendo as coisas de uma maneira verdadeira, tem que sofrer por isso. Quando ele entrou em cena aí com sua percepção do que estava em jogo, revelando-se em sua indignação, sua ira, seu zelo pelo Senhor começou a desafiar isso. Seus próprios irmãos se voltaram contra ele. Como? Da maneira mais cruel para qualquer homem assim, a maneira mais calculada para arrancar o coração de qualquer verdadeiro servo de Deus. Eles imputaram motivos errados. Eles disseram com efeito: você está tentando abrir um caminho para si mesmo, tentando obter reconhecimento para si mesmo, tentando chamar a atenção. Você é motivado apenas por interesses pessoais, ambições pessoais. Isso é um golpe cruel. Todo homem que se posicionou contra aquilo que usurpou o lugar de Deus de alguma forma e ficou sozinho por Deus contra as forças que prevalecem, ficou sob aquele açoite. A Neemias foi dito: você está tentando fazer um nome para si mesmo, para obter profetas, para colocá-lo no alto e proclamar por todo o país que há um grande homem chamado Neemias em Jerusalém.
Coisas semelhantes foram ditas a Paulo. A deturpação faz parte do preço. O coração de Davi estava tão livre de qualquer coisa quanto qualquer coração poderia estar. Ele foi posto no Senhor, na glória do Senhor, na satisfação do Senhor. Mas mesmo assim os homens dirão: é tudo para ele, seu próprio nome, sua própria reputação, sua própria posição. Isso é mais calculado para tirar o coração de um homem do que uma boa dose de oposição aberta. Se ao menos eles saíssem e lutassem abertamente e de forma justa, mas Davi não sucumbiu. O gigante fez. Que o Senhor nos dê um coração como o de Davi, pois esse é um coração como o seu coração. Vemos em Davi um reflexo do Senhor Jesus, que foi consumido pelo zelo da casa do Senhor, que pagou o preço por seu zelo e que foi, em certo sentido, acima de todos os outros, o homem segundo o coração de Deus. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks, de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas, para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações, livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída: